Perfeito. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco de inovação. Eu vou tentar ser bastante breve, mas eu quero trazer alguns conceitos. Eu acho que ali na minha bio de apresentação teve alguma pequena confusão, mas o meu background realmente é de recursos humanos, operações, e nos últimos anos também bastante focado nessa parte de novas tecnologias voltadas à inovação e o tema de inovação organizacional como um todo, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui alguns slides e vou fazendo alguns comentários. Fiquem à vontade de fazer perguntas no chat. Se precisar interromper, a gente também pode conversando. Uma nova forma de pensar e agir, assim, para mim é uma frase que vai traduzir muito o que eu vou mostrar, até pelos palestrantes que foram anunciados. Vocês hoje vão ver contexto de mundo, vão ter várias informações que eu acredito que muitos de vocês até já sabem que o mundo, o contexto é outro, que está se exigindo uma nova forma de atuação, que talvez as cooperativas já tenham isso mais próximo do que indústrias tradicionais, como nós da Randon, e também uma liderança, uma atuação da liderança de forma diferenciada. Eu vou tentar passar por esses pontos para um pouco da nossa experiência que a gente está tendo. Pode passar, por favor. Então, assim, para começar aqui, só uma breve apresentação, né? Eu estou muito envolvido com inovação no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando direto aqui de Caxias do Sul. Nós estamos nesse momento com 6 graus aqui. Eu diria que está fresquinho aqui no Rio Grande do Sul. Deixo ali todos os meus contatos, redes sociais, mas hoje o meu papel é de vice-presidente executivo e Chief Transformation Officer nas empresas Randon, mas também participo de várias entidades, né, que estão focadas ou estão trabalhando aí como transformar também o Rio Grande do Sul e colocar a inovação no centro da estratégia do nosso estado do Rio Grande do Sul, tá? Mas isso, outra hora, vocês podem conhecer melhor. No próximo slide, eu só vou deixar aqui 2 referências para vocês, ali vocês podem ver que tem um QR Code. Muito do que eu vou falar hoje, eu tenho deixado registrado num site, né? São artigos, são vídeos, publicações, tanto num canal do YouTube quanto no site Reflexões e Conexões, que é como eu chamo. Então, se vocês quiserem aprofundar em algum dos temas, que eu vou ter que passar ser um pouco mais breve, vocês podem encontrar nesses textos. Se botar a câmera ali do celular, vocês já se conectam diretamente aí, tá bom? Pode passar? Então, eu vou começar aqui, né, a Randon. A Randon é uma gigante do transporte, então, vocês imaginam falar em transformação de cultura, falar em transformação digital numa indústria pesada. Essa nossa jornada, ela já começou em 2014, nós já estamos aí uns 6, 7 anos, né, onde a gente fez esse processo em ondas. A primeira onda foi iniciando pelas pessoas, pela cultura. Depois a gente teve uma segunda onda, onde a gente mexeu em muitos processos, sistemas dentro da organização, para transformar a organização. E a terceira, e trabalhando também muito na questão dos comportamentos individuais, coletivos e da liderança. E a terceira onda é a que a gente está vivendo nesse momento, onde a gente está conseguindo acelerar muitos projetos e processos novos que estão, inclusive, gerando novos negócios dentro do grupo Randon, tá? Eu não vou entrar no detalhe, mas eu vou contar os bastidores, o que está sendo importante, o que foi importante e está sendo importante nessa jornada dos últimos 6, 7 anos, mas como uma sinalização para, poxa vida, a minha empresa, ela era tipo a Randon, ela ainda é um pouco mais conservadora, tradicional. Como é que os passos, como é que eu inicio esse processo? Pode passar. Só como números para vocês terem ideias, né? Nós estamos falando aqui de 13 mil funcionários em todo o mundo, 7 bi é a receita do nosso grupo, né? As unidades fora, aí vocês têm várias informações, as unidades fabris, né? Países que a gente está. Então, não é fácil, vamos pensar que aqui tu tem um gigante que, para fazer esse processo de transformação, tem que ter muito penso e estratégia para conseguir movimentar e garantir, nós temos 72 anos de história, garantir outros 70 anos de sucesso. Pode passar? Bom, aqui é apresentado a empresa,
e as marcas, né, aqui talvez vocês reconheçam, aqui são algumas das marcas que fazem parte do grupo Randon. Eu quero falar por onde a gente começou. A gente começou, no próximo slide, né, vocês vão ver, a gente começou esse processo lá quando a gente estava completando 65 anos, na verdade. Hoje nós estamos com 72, quando a gente já enxergava que para construir outros 65 ou 70, nós teríamos que trabalhar alguns traços da nossa cultura que não conversariam com esse novo contexto que a gente está vivendo hoje, tá? Isso era a visão que a gente tinha lá atrás, mas ela está acontecendo hoje, né, nos últimos anos. Então, a gente começou, no próximo slide, por favor, a gente começou esse processo de dentro para fora da Randon, né? Então, tem muita gente que acha que a transformação digital são tecnologias que chegam e transformam a empresa. Não tem nada, não é nada, isso até vai fazer parte em algum momento dessa jornada, mas a transformação digital é quando eu começo a entender que a primeira mudança que tem que ser feita é na nossa mentalidade, é no mindset da gestão, da liderança, para abrir espaços novos, transformar o ambiente de colaboração, o ambiente, ressignificar a inovação dentro da organização, tá? Então, no próximo ali, eu uso muito essa frase, né? Tudo começa pela cultura, né? Não tem... Se hoje a gente está colhendo frutos e está tendo alguns resultados que até são impressionantes, né, para o nosso tipo de segmento, é porque tem um trabalho que começou na cultura. No próximo slide, né, outra frase que eu tenho usado muito é essa, né, tá nas pessoas, né, porque no final do dia a tecnologia ela não inova, né, são as pessoas que inovam. A gente só vai conseguir fazer isso, acelerar esse processo, se realmente a gente conseguir no final do dia potencializar o melhor de cada uma das pessoas que fazem parte da tua equipe e da tua empresa, né. Outra forma de expressar isso, no próximo slide, né, que às vezes eu também... tem gente que acha que nós temos que mudar a organização, mas as organizações também não mudam, né? São as pessoas dentro da organização, são os nossos CPFs que mudam o CNPJ, que mudam a organização. Pô, Daniel, mas isso é tão trivial, é tão básico. Pode ser até trivial e básico, gente, mas muitas vezes a gente esquece disso e fica acreditando em histórias mirabolantes, fica acreditando na Disney, que essa transformação acontecer, vai baixar alguém, vai trazer tecnologia, a empresa vai mudar, vai entrar para outros negócios, etc. Isso é sonho, isso não é realidade, tá? A realidade é justamente conseguir desbloquear dentro do nosso mindset, da nossa mentalidade, alguns comportamentos que são frutos de décadas e décadas de como nós fomos condicionados e aprendemos o mundo do trabalho, né? Então, pode passar. Essa nova forma de pensar é que eu quero explorar um pouco para vocês. Onde é que a gente teve que centrar, assim, se eu tivesse que escolher 2 ou 3 pontos, né, ao longo desses 6, 7 anos, que foram os mais importantes, ou estão sendo os mais importantes, para ajudar nessa nova mentalidade, nessa forma de pensar, eu traria aqui para vocês, no próximo slide, né, um desenho que mostra um pouco esse tripé, né? Se a gente quer falar de transformação cultural e digital, não tem como fazer isso se a gente não ressignificar o conceito de inovação, explicar o que seria isso na sequência, se a gente não trabalhar num resgate da essência da liderança e mexer nas estruturas, tá? O ressignificar a inovação, a melhor forma de traduzir é assim, quando tu vai visitar uma empresa, e tu chega na empresa e tu pergunta assim, quem é o responsável pela inovação? A pessoa vai te dizer, é o Beltrano, é a área X ou a área Y. Aqui tu já tem um diagnóstico de que precisa ser ressignificada a inovação. Hoje, no contexto que nós vivemos, a inovação, ela vem da soma de partes, ela vem da soma de diferentes inteligências, de diferentes cabeças, né? Então, nós não podemos mais chegar numa organização e encontrar nome e sobrenome na inovação, nome de departamento ou área de departamento. Até vão existir, sim, e devem existir pessoas que vão orquestrar essa inovação, que a gente vai falar um pouco também da liderança, mas o primeiro conceito é democratizar.
Eu vou dar um exemplo para vocês nas próprias empresas Randon. Nós temos até hoje um prêmio de inovação chamado Hercílio Randon, Prêmio Hercílio Randon. Ele é uma homenagem, né, a um dos fundadores da empresa Randon, seu Hercílio, que fundou a empresa junto com o seu Raul Randon, ambos hoje já falecidos. E ele premiava a categoria de produto e tecnologia, obviamente, porque nós somos uma empresa que sempre inovou, tem o DNA de inovação em produto e tecnologia. Faz uns 3 anos nós mudamos esse prêmio, junto com toda essa transformação de cultura, e em 8 categorias. E nessas 8 categorias, todas as pessoas da empresa, de alguma forma, conseguem se encaixar as suas ideias, as suas inovações, seus projetos, em uma dessas 8 categorias. Então, isso é um símbolo onde a gente transformou um prêmio, né, que reconhecia a inovação, mas numa área que é muito importante, que é produto e tecnologia. Mas a gente trouxe isso para processos, trouxe isso para serviços, para novas formas de trabalho, para impacto em cultura da organização. Então, hoje a gente consegue, em vez de ter ali 7, 8 projetos, na nossa última edição do prêmio, nós tínhamos mais de 130 projetos inscritos, né? Então, a gente precisa, sim, mexer em rituais, sistemas, processos da organização que simbolizem essa mudança, tá? Pode passar. Um outro ponto desse triângulo aqui, pode passar mais um, né, é a questão de resgatar essa essência da liderança. Pode passar, por favor. Nesse papel, eu tenho falado muito, né, que hoje, cada vez mais, além dos líderes, a gente tem que resgatar os nossos intraempreendedores. Muita gente me pergunta assim, pô, Daniel, para começar um processo de transformação, eu preciso trazer gente de fora, eu preciso contratar gente de inovação, de tecnologia. Não, as pessoas já estão, via de regra, ou a maior parte das pessoas que tu precisa para iniciar essa jornada, elas já estão dentro da tua organização. Talvez elas estejam um pouco abafadas, elas estejam fazendo coisas que não tragam tanto resultado, né? Elas poderiam ser mais potencializadas. Então, resgate esses intraempreendedores. A gente fala muito de startups e se conecta com os empreendedores das startups, mas a gente começou a ver na nossa cultura, a melhor coisa foi colocar os nossos intraempreendedores em contato com esses empreendedores, né, externos de startups ou micro e pequenas empresas. Isso é muito importante. Tem um outro grupo que a gente chama das pessoas de alto potencial, né? Você pode até acreditar ou não nessa estatística, né? Mas 2%, esse grupo geralmente é 2%, 3%, pode chegar a 5%, né? Não tem um número exato, em mais de 90% do resultado e da transformação da organização. É o que eu costumo chamar, né, de CPFs, né? Se eu identificar essas pessoas de alto potencial, se eu tiver os meus líderes, né, comprometidos com essa transformação e entendendo o novo papel deles dentro dessa transformação, e eu abrir espaço para os intraempreendedores, você já tem minimamente um exército, uma tropa dentro da tua empresa capaz de dar os primeiros passos e começar essa jornada de transformação cultural e digital, se para sua empresa isso é necessário. Deixo ali a regra dos 50-50 também, né? Porque não adianta também ter esses CPFs, mas a gente precisa mexer e fazer algumas coisas que são nos 50% do CNPJ, né? Quando eu falei ali, a gente mexemos no prêmio, mexer em sistemas de reconhecimento financeiro e não financeiro que conversem com esse novo mundo, isso é o 50% da empresa. Qual é a parte cruel disso tudo, gente? Talvez alguns já entenderam agora de cara, né? Quem impacta nos 50% da empresa são os outros 50% também, são os meus 50%. Então, se eu não fizer a reinvenção, a minha transformação, entender essas novas competências, eu não consigo impactar nos 50% da organização em termos de mudança de estruturas, mudança de estruturas mais horizontais, por exemplo, novas formas de trabalho, trazer essa questão de ressignificar a inovação, etc. Tá? Então, ele é meio que um ciclo
no final do dia ele é um ciclo vicioso, né? Tem uma relação de causa e efeito aqui. Pode passar mais um. O terceiro ponto, né, desse triângulo aqui... não, aqui eu quero ainda fazer uma diferenciação para vocês. A gente fala muito de gestores e líderes, né? E eu mesmo usei ali a expressão resgatar a essência da liderança. Nós precisamos cada vez mais, nesse novo mundo, nesse contexto, além da colaboração, além de abrir as portas, de não andar sozinho, né? Nós precisamos ter menos gestores e mais líderes. Mas ao longo das últimas décadas, nós fomos líderes treinados para sermos bons gestores. O que é isso? Fazer os controles necessários, envolver, né, ou desenvolver processos novos para a organização. Mas hoje eu preciso que você, como líder, tenha aí 60%, 70% do teu tempo realmente dedicado com as pessoas, com a curadoria dessa nova cultura que tem que ser criada dentro da organização. Então, aí sim nós temos que aproveitar dessas novas tecnologias, dessas soluções que vêm com tecnologias embarcadas, que são mais inteligentes, mais assertivas, para fazer os controles do dia a dia e tirar e abrir tempo na minha agenda realmente para fazer o que um líder sempre deveria ter feito, né? Que é ter foco total nas pessoas, na inspiração, na influência das pessoas. Pode passar. Então, por isso que eu risquei ali gestores, né? Menos gestores e mais líderes. Mas o terceiro ponto, não menos importante, esse ponto da liderança, eu vou voltar para fechamento da minha fala, tá? Que eu vou falar um pouco sobre como influenciar e inspirar mais do que comandar e controlar, né? Vou fechar a minha palestra nos minutos finais com isso. Mas deixa eu passar pelo terceiro item, né? Que é os 50% da empresa. A empresa tem que mudar o seu desenho, o seu design, né? O redesenho da organização. A gente talvez não tenha isso muito na realidade já das cooperativas, porque as cooperativas, via de regra, elas já nascem trabalhando num formato de rede, né? Num formato mais de cooperação, colaboração. No caso da indústria, via de regra, são estruturas mais hierárquicas, são estruturas mais verticais, onde ainda o comando, o controle, poder, egos e vaidades, às vezes ocupam um espaço que deveriam ocupar e atrapalham, inclusive, a organização para ela poder andar mais rápida nesse novo contexto de mundo, né, e de negócios. Então, o que eu quero dizer aqui no próximo slide, eu escrevi um artigo, ele tá, pode passar ali, essa nova forma de se organizar, mais um, por favor, que eu falei justamente sobre essa questão do comando e controle. Ali embaixo tem sempre os links, né, se alguém quiser acessar, mas está lá naquele site do início que eu falei para vocês, tá? Mais ou menos até eu uso essa expressão, basta de comando e controle, porque se você for ver no final do dia, comandar e controlar exige muito esforço, gente. É muito melhor você ser um menos gestor e um líder, conseguir saber como inspirar e influenciar pessoas e movimentos, que tu vai conseguir, em vez de... Se tu tiver que fazer o comando e controle, microgerenciamento de um processo, toda semana, todo mês, tu vai ter que ter uma rotina X para fazer isso. Mas se tu empoderar a tua equipe, se tu conseguir trabalhar na tua equipe um nível maior de autonomia, de maturidade, criar, né, uma visão comum, conectar os propósitos da empresa com da equipe, você vai atuar muito mais na influência e na inspiração dessas pessoas, que por sua vez vão fazer isso também para baixo, e isso vai trazer um resultado diferente. A tua empresa tende a ser mais leve, né? Ela tende a dar menos importância para essas questões que eu falei antes de egos e vaidades, tá? Pode passar. Essa questão do comando e controle, eu trouxe essa figura para mostrar. Aqui ela não vai aparecer, ela está desconfigurada, tá? Porque a gente está com um PDF aqui, então não tem animação. Mas o que eu quero dizer, essas estruturas mais hierárquicas, mais verticais, elas foram as estruturas que a gente mais utilizou na indústria e outros segmentos nas últimas décadas, porque ela te permite uma habilidade de execução, né?
de entrega sem erros, né? Tu tenta diminuir a variação do erro, tu tem processos, controles e mais controles para isso. Não tem nada errado nisso, isso faz parte da eficiência e da eficácia, né, operacional. Mas o que nós estamos sendo desafiados cada vez mais lá em cima, no canto superior esquerdo de vocês, a entregar inovação. E essas estruturas verticais, mais hierárquicas, elas não entregam tanto essa inovação. Né? As redes, né, trabalhar mais em cooperação, colaboração é que entrega. Então, o que a gente vive hoje dentro das organizações mais tradicionais? A gente vive as duas coisas, né, que é o canto superior direito ali, né? Tu geralmente está organizado numa estrutura mais vertical, mas tu já tem vários projetos, vários núcleos de inovação, várias questões que tu está fazendo que já estão em rede. Então, eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu sou o CTO das empresas Randon, né, o Chief Transformation Officer. Esse cargo, esse título, ele está naquela estrutura hierárquica, vertical, que está ali em azul, né? Mas hoje, 60%, 70% do meu tempo dentro da Randon, eu estou envolvido e trabalhando junto com equipes em projetos de inovação bastante disruptivos, né, e transformacionais, que trabalham no modelo de rede. Então, eu tenho que ter a capacidade como líder hoje, conseguir horas, sentar na cadeira mais tradicional e tenho responsabilidades e papéis como CTO, em termos do todo, mas eu também sento na cadeira e ora estou ali ao lado dos meus colegas nesses projetos. Isso tem que começar, como liderança, tu tem que começar a te despir de muitas coisas e te tornar bastante vulnerável para dizer assim, cara, eu não aprendi a operar assim, né? E cada vez mais nós vamos operar nesse modelo branco ali em redes, né? Então, a gente tem que ter humildade, né, para conseguir fazer essa migração. Então, isso é um pouco do que a gente vive dentro da organização. A Randon ainda, ela, por exemplo, estruturada, ela está menos vertical, ela está um pouquinho mais horizontal, a gente tem menos níveis hoje. Mas o que está proliferando com uma velocidade muito rápida são esses projetos em rede. Então, a gente hoje ainda faz uma tradução. Pô, o Daniel, ora, está aqui no sistema mais tradicional e no sistema em redes, ele atua dessa forma. Mas a gente tende, o mundo está mais complexo, os problemas são mais complexos. Quando a gente tinha problemas mais simples, até mesmo complicados de resolver, tu podia ter uma receita de bolo, né, onde tu tinha o certo ou o errado, o que funciona e o que não funciona para resolver esse problema. Quando tu te depara com um problema complexo, não tem mais certo ou errado, não tem mais receita de bolo, né? Tem o que pode funcionar e o que pode não funcionar para resolver esse problema. E aí tu tem que ter cabeças pensantes, tu tem que ter a diversidade em um nível muito alto dentro, né, da tua organização, e tu tem que potencializar o melhor das pessoas, senão tu não consegue dar conta disso. Pode passar. Aqui, eu queria só dizer para vocês que essa sim é uma jornada, apesar de parecer complicada e difícil, tu vai dizer, pô, a Randon já está aí 6, 7 anos. É uma construção, como eu falei, de ondas para vocês, mas ela é uma jornada possível. O grande divisor de águas, que pelo menos eu vou falar da minha experiência pessoal agora, eu tive que me desconstruir como executivo tradicional, como executivo formal, o que eu aprendi nas últimas décadas para atuar dessa forma que está sendo exigido hoje. E o ponto que eu queria deixar como dica para a reflexão nossa vou voltar lá no inspirar e influenciar movimentos. A gente tem que entender que para fazer isso, para nós conseguirmos inspirar e influenciar movimentos e sairmos do comando e controle, essa transformação começa por nós. Não adianta esperar pela empresa, pela organização. Você, como líder, vai ter que entender que controlar movimentos é muita energia, tu não valoriza o melhor das pessoas, tu direciona o que as pessoas têm que fazer. Né? É como se existisse um pressuposto de que você sabe o melhor caminho. Quando tu inspira movimentos, influencia, tu não sabe o melhor caminho. Tu pode até ter como líder uma ideia de qual poderia ser esse melhor caminho, mas tu constrói esse melhor caminho junto com aquela rede que eu mostrei ali, junto com as pessoas, né?
E no final do dia, esse slide aqui, ele resume esse processo. Tu vai ter que ter competências novas. Todas as bolinhas que estão em cinza aqui são competências que você, como líder, vai ter que desenvolver e que talvez você não tenha até hoje desenvolvido. Criar uma narrativa de um movimento, né? Tu cria uma visão comum, como é que tu é exemplo, né? Como é que tu trabalha isso como o role model, né? Tu tem que ser o primeiro a praticar honestidade, vulnerabilidade, repetição e paciência, nem sempre vai dar certo, tu tem que trabalhar com propósito, identificar dores, ali tem a bolinha maior cinza, lógica da abundância, né? Ela é muito importante, essa lógica da abundância, ela é totalmente diferente da lógica de escassez, qual a gente aprendeu, então eu tenho que entender o que é isso. Mas o barato, gente, e o que faz a diferença são as bolas azuis que elas aparecem como uma consequência, né? Esse sistema, quando tu começa a te posicionar como um líder com maior inspiração e influenciar, e abdica desse, tu começa a abdicar do controle, do comando-controle naturalmente, porque tu começa a ver que isso já não tem a mesma importância, não tem, para ti deixa de ser tão como era antigamente, e que a gente aprendeu que a gente tinha que crescer para cima, tinha que ter o conhecimento que trazia esse poder, quanto maior a tua posição dentro da empresa, tudo aquilo que vocês estão cansados e já conhecem. Esse processo passa a ser viral, como eu falei, ele vai acontecendo numa velocidade muito mais rápida até de que tu possa controlar, por isso que não tem comando e controle. Quando tu começa a inspirar e influenciar pessoas e movimentos, tu começa a replicar isso vai aparecer em tudo que é lugar, então não caia na tentação de querer comandar e controlar esses movimentos. Não é isso, deixa eles fluírem, né? Vão se criando sensos de tribos, né? Senso de tribalismo, assim, coisas... E a tua área, assim, onde tu atua, onde você está como líder, tu começa a ser um imã de talentos. As pessoas, casualmente, né, começam a querer trabalhar muito contigo, né? Por quê? Porque tu está empoderando, porque tu está valorizando o melhor das pessoas. Então, isso é uma disciplina totalmente nova, que eu diria, dediquem tempo para isso. Um cara que me despertou, e eu deixo como mensagem final para tudo isso que eu estou falando para vocês, acho que está no próximo slide, foi o Satya Nadella. Ele é o presidente e CEO da Microsoft, vê se pode, aí. E essa frase me marcou muito, né, quando eu li e escutei, né, que ele dizia assim, né, eu percebo mais do que nunca agora que o meu trabalho, né, como CEO é a curadoria da nossa cultura. Se você não se concentrar a criar uma cultura que permita que as pessoas façam o seu melhor no trabalho, então você não criou nada. Cara, isso para mim tocou muito fundo e hoje é um dos meus mantras aí que eu sigo, né? Trabalha, investe nas pessoas, investe na cultura. Quanto mais responsabilidade você tem como líder, maior é o seu impacto dentro da organização ao fazer isso. Tenham certeza disso, acreditem no que eu estou falando para vocês. Gente, espero nesses rápidos aí 30 minutos, até sobrou aí uns minutinhos, ter contribuído para despertar em vocês, pode passar mais um, né? Para despertar em vocês um pouco dessa curiosidade de entender essa nova liderança, etc. Está ali os QR Codes, vocês se conectam comigo por essas redes ou por outros canais. Eu tenho estado muito próximo aí com a Sicredi, com algumas cooperativas falando sobre isso, e parabenizo, inclusive, né, porque acho que vocês já têm uma vantagem competitiva em relação à indústria e outros segmentos que vocês já nasceram, via de regra, com esse conceito e esse propósito, setar a totalidade de todos. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer com você, para você responder aí, um minutinho, o mais rápido que você puder para a gente. A Luísa Martins, ela está perguntando, quais os maiores erros de gestão que impede que a organização se inove? Você pode responder para a gente, Daniel? Eu destacaria rapidamente, assim, talvez 2 pontos, né? Um é a crença de que tu pode resolver tudo sozinho em casa, né? A gente aprendeu ao longo das últimas décadas que nós tínhamos que ser autossuficientes, né? Então, a gente deixou de se conectar com muitas pessoas,
com muitas startups, com muitas outras empresas. Então, aquilo que eu falei, dê espaço para o teu intraempreendedor, dê espaço para as pessoas. A gente tem um tema de casa dentro para fazer, mas ao dar espaço para essas pessoas, também conecte essas pessoas e abra a tua organização para toda a comunidade onde tu está inserido. Por que não dividir os teus problemas, né? Então, quando a gente começou a se dar conta de que fazer isso fazia com que a gente andasse mais rápido e pudesse construir soluções melhores, aí a gente se deu conta, nós temos que diminuir um pouco a nossa, entre aspas, né, até uma certa arrogância de achar que a gente pode resolver tudo dentro de casa e que a gente tem essa autossuficiência. E um segundo ponto, que assim, eu acho que está naquele tripé que eu mostrei para vocês, mas eu vou reforçar ele, né, é a questão das estruturas, tá, gente? Principalmente para quem trabalha ainda com aquelas estruturas de mais verticais, de comando e controle, não conversa, né? Tu precisa ter um ambiente que gere uma segurança psicológica, né? Para as pessoas poderem ousar mais, correr mais riscos. Então, se tu tem uma estrutura de comando e controle, tu inibe muito a inovação, né? Isso era um dos traços que eu falei para vocês, que a gente teve que trabalhar na Randon, porque a gente sempre é chamado para não errar, ou para errar o menos possível. E aí agora a gente diz o seguinte, agora tu não resolve tudo em casa, tu te conecta com os outros, e se tu pode até errar, né? Erra rápido, pivota, transforma. Isso aqui, gente, não muda de uma hora para outra, né? Então aí entra o papel da liderança, uma nova mentalidade para conduzir esses processos. Muito obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigado, até logo.